A paz, minhas queridas e amadas mulheres maravilhosas da comunidade cristã de Interlagos. Esse vídeo eu vou chamar de vídeo aula, é em homenagem a vocês, é para vocês, mas eu acredito que esse vídeo, esse conteúdo também fará sentido para muitas e muitas outras mulheres. Na verdade, a necessidade de gravar, né, esse vídeo é devido a essa circunstância que nós estamos passando agora, essa epidemia, com o problema do coronavírus, que nos forçou a adiar o nosso encontro presencial, que seria presencial, né, nesta noite. Nós sabemos que, por precaução, a melhor saída é a melhor estratégia é obedecer as orientações das nossas autoridades. E aí se fez necessário para a gente poder estar, de alguma forma, conectada com o conteúdo, a gravação desse vídeo. Mas vamos lá. Na semana passada, porque hoje presencialmente nós trabalharíamos algumas vivências para concluir, para dar continuidade e concluir o assunto que nós conversamos na semana passada, e nós concluímos também aquela ministração tão poderosa que trabalhou muito cura, né, na alma. E só para recapitular alguns pontos que nós compartilhamos lá naquele dia, eu passei para vocês sobre a gravidade que é quando nós não conseguimos controlar e governar as nossas emoções. A ferramenta que eu levei para compartilhar, que vocês preencheram, foi interferências emocionais, onde cada uma pôde identificar o quanto tem de interferência emocional gritando aí dentro, que aí foram várias. Eu tenho algumas aqui, né, que eu trouxe aqui algumas, a mesma folhinha que eu levei para as anotações, para compartilhar. E aí nós gerenciamos, falamos sobre traumas do passado, que nós tivemos uma de vocês trazendo à tona uma questão, né, para a gente estar trabalhando juntas, e foi uma bênção. Falamos de dependência de aceitação e de várias outras interferências emocionais que foi pontuado. Também eu compartilhei sobre a importância de trabalhar uma reprogramação na mente, porque quando nós não reprogramamos a nossa mente, nós vivemos uma vida de escassez, não vivemos uma vida de abundância, e nós sabemos que a palavra diz que Jesus, ele veio para nos trazer vida, e vida em abundância. O que é muito interessante é porque ele não parou, o versículo não parou ali. Jesus, qual foi a missão de Jesus? Jesus tinha muito claro a missão dele. Ele disse, eu vim para trazer vida. Mas não parou aí. Ele disse, e vida em abundância. E uma vida de abundância é uma vida de possibilidades. Muitas pessoas acham que uma vida de abundância é uma vida de riqueza financeira, mas não é. Uma vida de abundância é uma vida de possibilidades. É quando você acorda de manhã e você agradece porque você tem saúde, porque você tem uma cama para dormir, porque você tem uma roupa, você tem um automóvel, ou você pode pegar um Uber, ou pode pegar um ônibus. É quando você agradece pela possibilidade de comer, porque tem muitas pessoas que não têm. Então, quando você começa a agradecer por tantas possibilidades que você tem na sua frente e por aquelas que você ainda não alcançou, mas tem a possibilidade de alcançar, você começa a enxergar uma vida abundante que você tem. Então, tem pessoas que têm muito dinheiro, mas não têm vida abundante. São pessoas que muitas vezes estão aí na solidão, estão sozinhas, estão nas drogas, não se cabem dentro de si.
e mesmo com o dinheiro. Então, quando a gente entende e trabalha essa ressignificação e trabalha isso, coloca um foco, uma luz diferente, e cria um estilo de vida de gratidão, porque nós sabemos que você adotar um estilo de vida de gratidão é obedecer a palavra de Deus, porque lá em 2 Tessalonicenses 5, 23, ele diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, se nós temos um comando bíblico para dar graças em tudo, aí vem aquela questão: como que eu posso dar graças em tudo? Agradecendo o tempo inteiro? Claro, nós temos sim que agradecer o tempo todo. Porém, quando a gente adota um estilo de vida de gratidão, o que nós fazemos? Nós colocamos um novo olhar, uma nova luz sobre todos os acontecimentos da nossa vida. Ou seja, cada desafio, cada problema, cada obstáculo, ele se torna um aprendizado. Então, eu não olho para aquilo com reclamação. Eu não olho para aquilo com murmuração, mesmo que seja uma coisa ruim. Eu olho extraindo um aprendizado. Isso é um estilo de vida de gratidão. É perguntar para o desafio, para o problema: o que eu posso fazer para melhorar como pessoa diante dessa circunstância? O que essa circunstância, que aparentemente é uma circunstância negativa, tem para me ensinar, para que eu possa extrair algo positivo? Isso é estilo de vida de gratidão. E ontem eu fiz uma ação aqui no escritório. Nós, assim como todos, né, eu também passo por uma série de contas para pagar todos os meses, e a gente tem uma pasta aqui, que é uma pasta de contas a pagar. E a Raquel, né, que é minha irmã, que trabalha com financeiro, ela fica organizando aquela pasta ali, e cheia, né, de boletos, quase saindo para fora, aquele monte de boletos. E todos os dias, quando eu chego, aquela pasta fica assim, parece que está chamando atenção. Ela chama a minha atenção, né? Porque, na verdade, chama mesmo. Porque eu tenho um radar cerebral, porque eu preciso pagar as contas, então a gente liga o radar, né? E aí, na hora que eu olhei para aquela pasta ontem, contas a pagar bem grande, que ela organizou direitinho, colocou lá o nome lá na pasta. E já tem um tempo que essa pasta está ruminando, e eu olhando para aquela pasta, naquele mesmo momento, veio assim, sabe aquele desejo ardente no coração? Eu falei: não, eu vou mudar isso. Eu vou tirar esse contas a pagar e vamos colocar bênçãos a pagar. E aí, no mesmo momento, eu falei: Raquel, vamos trocar isso, tira esse contas a pagar e escreve bênçãos a pagar. Ela foi lá e fez um novo tema, um novo título para a pasta, lá no computador, imprimiu bem grande e renomeou a pasta para bênçãos a pagar. Porque quando a gente consegue ter um estilo de vida de gratidão, você olha até para uma pasta cheia de contas a pagar, mas você não fica murmurando assim: olha, ai, que conta é essa? Que monte de coisa, conta de luz, que cada dia aumenta mais. Ai, que... Não! Você olha com um olhar de gratidão. Meu Deus, obrigada porque eu tenho conta de luz para pagar. Isso significa que eu moro numa casa, eu moro num apartamento. Significa que eu posso acender a luz e desfrutar disso. Obrigada se eu tenho conta de internet para pagar. É porque eu tenho como me conectar com o mundo. Eu tenho um acesso à internet. Obrigada por isso. Obrigada porque eu pago a prestação de um imóvel, eu pago o aluguel de um imóvel. Significa que eu tenho um teto para dormir todos os dias. E aí você começa a olhar para aquele monte de contas com um olhar diferente. E isso, as coisas começam a acontecer, porque você vai criando uma vida abundante para você, cada vez que você coloca um olhar de gratidão. Então, o que eu compartilhei ainda, recapitulando, na terça-feira passada, até mesmo antes da gente entrar na vivência terapêutica propriamente, que nós trabalhamos e vivenciamos, a maneira como Salomão, ele recebeu uma programação mental através dos ensinamentos de seu pai, Davi, quando Salomão ainda era criança. E isso tem a ver com a sua inteligência emocional para lidar com os desafios da vida.
Nós sabemos que, se você for buscar no livro de Provérbios, no capítulo 4, do versículo 3 a 11, você vai observar ali o diálogo entre Davi e o seu filho Salomão, ainda criança. E Davi instruía Salomão naquilo que ele deveria pedir. Ele passou instruções preciosas para Salomão. E ali ele disse por 6 vezes, Salomão, peça sabedoria. Ele repetiu 6 vezes, ele falou sobre entendimento. E o interessante é que a neurociência, ela nos ensina, nos dias de hoje, que uma mente é reprogramada quando você apresenta para ela um o quê, um porquê, em um ambiente de intimidade e repetição, repetidamente. Um o quê é uma mensagem, é aquilo que você quer entregar para aquela pessoa. Um porquê é um benefício que você apresenta para essa pessoa, para que ela possa executar, para que ela possa fazer aquilo que você está aconselhando ou que você está indicando. Ambiente de intimidade é um ambiente de confiança, é quando você confia na fonte daquilo que você está ouvindo. Então você estabelece uma relação de confiança, de intimidade. E repetição é quando você escuta repetidamente a mesma coisa. Então, se nós levarmos o que a neurociência ensina para o contexto do diálogo de Davi com seu filho Salomão naquela época, Davi, ele preencheu exatamente esses 4 quesitos, que foi falar um o quê para o seu filho Salomão. Qual foi o o quê dele? Sabedoria. Meu filho, peça sabedoria. Ele também falou um porquê, ele apresentou um porquê, vários porquês que são os benefícios que Davi apresentou para Salomão. Porque a sabedoria vai te honrar, ela te dará um diadema de glória, ela te dará um diadema de uma coroa de graça, você pode acompanhar pelos versículos. E ele também tinha um ambiente de intimidade de pai com filho. E repetidamente, para você observar, só nesse contexto, nesse texto, Davi repetiu 6 vezes a palavra sabedoria. Aí Salomão, ele cresceu. Na fase adulta e na fase de juventude, Deus apareceu para ele, perguntou para ele o que ele queria. Salomão, de bate-pronto, respondeu: eu quero sabedoria. Ele não pediu para pensar, ele não pediu um tempo, não. Ele respondeu de bate-pronto. Onde estava registrado isso? Estava registrado lá no inconsciente de Salomão, que foi programado direitinho pelo seu pai. Tudo que o seu pai dizia para ele, aqueles conselhos repetidamente, ficaram guardados. Na oportunidade, Salomão usou aquilo que já estava forte no inconsciente dele. Estava guardadinho lá. Sabedoria. Aí você pode dizer assim: nossa, Mônica, mas Salomão, ele começou realmente, foi ótimo, né? Ele teve todas aquelas bênçãos de Deus, porque ele foi um homem muito rico, foi um homem inteligente, enfim. O que aconteceu com Salomão no final? Salomão, ele havia sido programado direitinho pelo pai. E tanto é que ele respondeu corretamente quando Deus perguntou para ele o que ele queria. Porém, em determinado momento da vida de Salomão, ele descumpriu uma ordenança bíblica. E ele casou com uma mulher egípcia. Ele casou com uma mulher de outras nações. E ele não era para ele ter feito isso, porque existia um comando da palavra que ele não deveria se casar com mulheres de outras nações. E nesse momento ele levou para o seu ambiente de intimidade uma mulher que não servia ao seu Deus. Aquele Deus que deu sabedoria a ele, tudo que ele teve. Não. E essa mulher, aí ele criou um novo ambiente de intimidade. Não era mais um ambiente de intimidade com o pai, era um ambiente de intimidade com uma egípcia. E ali ele criou um ambiente de intimidade. E imagina quanto tempo de convívio com essa mulher. E essa mulher repetidamente foi trazendo um novo conteúdo, uma nova informação para a mente de Salomão. Que ele passou a adorar aqueles deuses daquela mulher, né? Deuses de ouro, enfim. E significa dizer que a nossa mente, ela é programada e reprogramada a qualquer momento. Salomão não perdeu a sua inteligência cognitiva, que é a inteligência que ele tinha para entender as coisas. Não
Não tem nenhum relato na Bíblia que diz que ele sofreu algum acidente, bateu com a cabeça e teve problema nos neurônios. Não. Ele perdeu a inteligência emocional. Ele perdeu a sabedoria bíblica, a sabedoria divina, o que é a psicologia moderna, um psicólogo hoje muito renomado, muito sábio, que chama Daniel Goleman, trouxe para nós como inteligência emocional. Isso ele perdeu. Então, por isso ele acabou mal. E nós aprendemos com essa história que não importa como nós começamos, mas o que importa é como nós terminamos. E a reprogramação emocional, ela precisa existir. Nós sabemos que nós precisamos trabalhar a inteligência emocional e a inteligência espiritual juntinho. Porque hoje tem muitas pessoas que têm um nível de espiritualidade elevado, mas por falta de inteligência emocional, estão fazendo coisas terríveis. Não estão dando um bom testemunho de vida, muito pelo contrário. Então nós precisamos entender que equilibrar as nossas emoções é extremamente necessário para que a gente possa surtir resultado. Porque as pessoas não enxergam como Deus enxerga. Deus enxerga o meu coração, Deus enxerga o seu coração. Mas os homens não é assim. O homem, ele enxerga o seu resultado, o nosso resultado. E eles enxergam o nosso comportamento. E comportamentos não mentem. Como você tem se comportado em relação às suas emoções? Como tem sido? Nós temos também um outro comando bíblico lá no livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Em algumas versões, você vai encontrar porque assim como imaginou em sua alma, assim é. Ou, em outras, assim como imaginou em seu coração, assim é. Nós sabemos que onde que nós imaginamos tudo é na nossa mente, que faz parte da nossa alma. Na nossa alma nós temos a nossa mente, que é o nosso psique, nós temos as nossas vontades, que é o nosso livre-arbítrio, é o poder de escolha que Deus nos deu. E nós temos também as nossas emoções, nossos sentimentos. Está tudo ali na nossa alma. E quando eu vejo esse versículo, assim como imaginou em sua alma, assim fica muito claro o poder que existe dentro aqui da nossa mente, que coordena todo o funcionamento de um corpo humano. E isso é muito sério. Nós sabemos, nessa época, o que nós estamos passando. Eu quero aproveitar esse momento que o país e o mundo todo está vivendo um caos. O mundo está vivendo um caos. Devido à epidemia, né? Tudo isso que o coronavírus está provocando. Essa guerra invisível, né? Porque você não sabe onde está, quem está, e as pessoas ficam apavoradas e um pânico o tempo todo. E nós sabemos que esse controle, nós não temos esse controle, está na mão do Senhor, só Deus. E eu preciso muito te alertar nesse momento. Por quê? Porque nós fazemos tudo o que nós podemos fazer, respeitando todas as diretrizes da sociedade, das nossas autoridades, dos médicos. Nós obedecemos a todas as orientações, porque nós queremos que a nossa sociedade passe por isso, que as nossas famílias passem por isso muito rápido e que isso termine muito rápido. Porém, nós não podemos permitir que a nossa mente seja infectada com o pânico e com o medo. Por quê? Porque a palavra diz que Deus, ele não nos deu espírito de medo, mas ele nos deu espírito de ousadia. E o que está acontecendo? Na mídia, nós ligamos a televisão. Na verdade, eu confesso que eu não vejo televisão. Eu nem tenho. Na minha casa tem televisão, lá no quarto de TV, que eu nem mal entro e eu não lembro a última vez que eu liguei aquela televisão. Eu não vejo televisão. Mas às vezes eu vou na casa da minha mãe tem uma televisão na sala, então é inevitável acompanhar, quando eu vou lá, tantas notícias terríveis. E o que acontece, né? Nós sabemos que a mente humana, ela tende a
ficar ligada nas catástrofes, naquilo que está errado, naquilo que é ruim, nas notícias ruins. A mente humana tem essa tendência de colocar foco em tudo que é negativo, muito rápido. E a mídia, a televisão, ela precisa o tempo todo noticiar, porque ela precisa de telespectadores, ela precisa de audiência. Por quê? Ela precisa de uma audiência no pico alto, porque ela oferece os seus serviços para os patrocinadores. E um patrocinador, quando olha o preço de um anúncio, ele pode achar caro no primeiro momento, mas quando a TV diz, olha, mas nesse momento eu tenho 100 milhões de pessoas assistindo, eu tenho não sei quantos milhões de pessoas ali que você pode se conectar, o que essa pessoa, esse empresário faz? Ele investe. E quanto mais notícias catastróficas, mais audiência ao poder da televisão vai ter. E aí, com isso, né, existe todo um cenário, infelizmente, né, que é uma catástrofe que está acontecendo, verdadeira, né, no mundo, sendo noticiado o tempo todo, e que tem alguns que ganham muito com isso, e outros, que a grande maioria, perde muito com isso. E o que nós, como cristãos, precisamos fazer? Diante de todo esse contexto, de toda essa catástrofe, que é muito triste, eu também fico muito abalada com isso. Nós não queríamos jamais ver os seres humanos passando por tanto pânico. Mas o que nós precisamos nos resguardar? É um momento de triplicar o nosso nível de fé, de aumentar o nosso nível de fé. Por quê? Porque se você deixar o tempo todo as notícias que vêm pela televisão, pela mídia, pela internet também, né, celular, WhatsApp, se você ruminar o tempo todo todas essas notícias de catástrofe, vai acontecer que você, sem perceber, vai começar a ficar uma pessoa muito triste, vai começar a gerar uma tristeza que você já não vai ter mais assunto alegre, alguma coisa para compartilhar. E essa tristeza, ela vai vindo, ela começa a aumentar dentro de você, sem perceber, tá? Até que um período longo de tristeza, você entra num estado depressivo. E até então é algo emocional, é um estado de depressão emocional. Porém, se esse estado, se esse período, ele vai aumentando, o que acontece? Nós aprendemos que corpo e mente faz parte do mesmo sistema. E quando você fica muito tempo pensando aqui, ó, na sua mente, fortemente em algo, a sua mente manda um comando para o seu cérebro. O seu cérebro é o órgão que é a parte física, ele emite comando para todo o seu corpo. Se você tem apetite ou não, parte do comando cerebral. Se você dorme, tem sono ou não, parte de um comando cerebral, enfim. E aí o que acontece? Quando você recebe impactos emocionais, quando você recebe muitas notícias ruins, a sua mente manda um comando para o seu cérebro manda um comando para a glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal dispara, aumenta a produção de cortisol, de adrenalina. O cortisol torna o seu organismo mais ácido. O cortisol, ele vai adoecendo você. Nós temos no nosso organismo as células de defesa, que nós precisamos de cuidar delas todos os dias para que elas se mantenham firmes, são os nossos soldados. Mas nós temos aqui também no nosso organismo os radicais livres. Os radicais livres também são necessários, mas tudo com equilíbrio. Excesso de radicais livres provocado por disparo de cortisol, área emocional abalada, muita tristeza, muito pânico, muito medo, aumenta radicais livres. E aqui, as suas células de defesa, soldadinhos de defesa, que são os macrófagos, mais baixo, acontece um fenômeno no organismo que se chama estresse oxidativo. Os neurocientistas, chamam de estresse oxidativo. Estresse oxidativo é um nome científico dado à maneira como o seu organismo reage ao ápice do problema, né? Quando se instaura o problema. Tem algumas pessoas que, quando radicais livres em excesso, com células de defesa abaixo, né? Quando acontece o estresse oxidativo, essa pessoa ela pode ser submetida
a um câncer. Essa pessoa pode também ter um quadro depressivo terrível, essa pessoa pode ter um problema no coração, essa pessoa pode ter, enfim, várias doenças terríveis que podem surgir em decorrência do estresse oxidativo que vem em decorrência do seu organismo acidificar muito e você ter aí esse colapso. Tudo vindo da área emocional. Essas coisas que eu estou conversando aqui, né, nesse vídeo, eu já compartilhei na aula passada, no nosso encontro. Eu não vou chamar de aula, mas foi também uma aula, porque eu lembro quando a pastora Ellen falou para mim, Mônica, eu quero convidar você para ministrar, mas eu não gostaria que você pregasse, que fosse uma pregação normal, mas que você fizesse aquilo que você sabe fazer com a sua naturalidade, né, no Instituto, nas suas aulas lá no Instituto, que você trouxesse para o nosso ambiente da comunidade cristã em Interlagos, que você trouxesse aquela vivência, como você faz lá no Instituto. E eu fiquei muito à vontade com isso e lógico que eu orei antes, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor trouxesse um fator surpresa dentro do conhecimento, que a gente tem essa parte do desenvolvimento humano, que é uma paixão, mas nós sabemos que sem ele, nada flui. E então, eu estou compartilhando alguns assuntos que que eu já conversei com vocês, né? Mas esse vídeo pode estar sendo visto também por alguém que não estava lá nesse dia. E esse assunto pode estar também fazendo sentido para você. E eu quero muito alertar agora nesse tempo que nós precisamos cuidar da nossa mente. Cuidar muito da nossa mente. Por quê? Porque essa fase do vírus, ela vai passar. E nós oramos para que ela passe rápido. A questão é, depois que ela passar, como você vai estar? Como estará o seu emocional? Porque se você não equilibrar e não buscar exercitar hoje a gratidão como estilo de vida, se você não colocar uma luz no seu dia a dia para os acontecimentos que tem acontecido com você, seja o seu relacionamento familiar, o que de positivo eu posso extrair ou o que eu posso criar de positivo no meio desse caos. Se nós formos relacionar, que é um exercício que eu quero passar para você agora, que é tremendo e vale muito a pena você fazer, se nós formos relacionar pontos positivos, resultados positivos que nós podemos buscar diante desse quadro onde nós fomos orientados ao afastamento social, ou seja, eu não posso estar junto com as pessoas que eu amo na igreja ou nos eventos, eu não posso estar, de repente, em grandes grupos que eu gosto de estar e preciso estar sozinha na minha casa, mas olha o que eu posso extrair de positivo diante de algo negativo, né? Se nós formos parar para pensar, muitas coisas, cada um de nós temos uma lista a ser feita. E o desafio é você pegar uma caneta e um papel e criar a sua lista do que você pode fazer de positivo diante desse cenário negativo. E tem muitas coisas, por exemplo, é um momento que a família pode aproveitar para estar mais unida, mais junta em casa e conversar mais, trocar mais conversas, para dialogar mais. Quantas vezes nós vemos, a grande maioria, os pais de família, as mães, e saem correndo logo de manhã e deixam o filho na escola e depois volta para buscar, e o horário é muito apertado, o horário de almoço apertado, chega em casa correndo, às vezes mal dá tempo de tomar banho, vai para outro compromisso, e chega em casa tarde, e aí chega cansado, e às vezes passa um dia, 2 dias, 3 dias, não dá tempo de dialogar, e aí a família está ali debaixo do mesmo teto, mas não estão com qualidade, não tem tempo de qualidade, de olhar um no olho do outro, de conversar, de entrar num acordo. Às vezes tem questões, pendências a serem resolvidas na família, mas por falta de tempo de sentar para conversar.
E como agora, né, existem as orientações das pessoas, ao invés de se locomover para os grandes centros, para os escritórios lotados de pessoas, trabalhar de forma remota, né, cada um com seu computador dentro de casa, as grandes reuniões, as empresas grandes de telemarketing, né, reduzindo aí esse fluxo de funcionários, obrigando as pessoas a ficar mais tempo em casa. O que tem de positivo nisso? Na verdade, é um momento de pensar sobre isso. É um momento de juntar a família, de unir, de trabalhar o diálogo. Isso é muito positivo. Por quê? Porque não há lugar, no ambiente melhor para nos fortalecer que não o ambiente familiar. É ali onde nós nos sentimos seguros. É quando nós estamos junto com o esposo, com o seu cônjuge, com a sua filha. Você se sente num ambiente seguro. Porque o vírus, essa epidemia vai passar, mas como você vai estar depois que ela passar? Porque se você não cuidar do seu equilíbrio emocional, sabe o que vai acontecer? A síndrome do pânico, a depressão se instala de forma coletiva. E nós sabemos que existe sim, existem casos terríveis, a televisão está aí, está mostrando, né, a mídia, mas nós também precisamos de entender que muito mais do que o coronavírus, nós temos um número absurdo de mulheres que são assassinadas todos os dias. Nós temos um número absurdo de pessoas que morrem todos os dias com problemas no coração. Nós temos as pessoas com diabetes. Nós temos casos de dengue. Meu Deus! Se eu for trazer para vocês aqui a estatística, que é só entrar no Google e aí você vê a estatística de quantas pessoas morrem por dia com dengue, muito maior, né? E nós não paramos para entrar em colapso nervoso por isso. Graças a Deus por isso. Então, da mesma maneira, nós precisamos tomar todas as nossas precauções. Lavar nossa mão, nós precisamos de evitar ambientes com aglomerações, nós precisamos fazer tudo isso que nós estamos aprendendo. E não é sobre isso que eu quero falar aqui. Aqui já tem muitas pessoas, né? Muitos médicos, muitas pessoas da área da saúde compartilhando conosco e nos ensinando como proceder, e nós precisamos obedecer. Mas a minha função aqui é alertar você da área emocional, porque a sua mente está em jogo. E se a sua mente criar um cenário que você será contaminado a qualquer momento, você acaba trazendo esse cenário para a sua vida. Você acaba ficando suscetível a isso. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse momento, a gente precisa ter muita humildade para entender que nós precisamos exercitar nossa fé. Porque todos nós somos frágeis. Todos nós não temos como controlar isso. Isso está na mão de Deus. É só Ele que é dono de tudo. Está nas mãos dele. E o único recurso que nós temos é fazer a nossa parte com os bons hábitos que nós precisamos adotar agora, nesse momento, com muita rapidez, mas também colocar o nosso joelho no chão em oração, para elevar o nosso nível de fé, entregar essa demanda nas mãos de Jesus, porque o fardo dele é leve, o nosso é pesado, mas nós precisamos trocar o fardo. E a partir de então, adotar um posicionamento de fé. Por quê? Porque traçar as medidas nós já traçamos, nós já estamos fazendo. E agora? Eu vou ficar murmurando? Eu vou ficar preocupado, com o coração disparado? Eu vou ficar apavorado? Não. Como que é uma pessoa que tem um posicionamento de fé? Toma as precauções devidas, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que está o tempo todo levantando a bandeira de Cristo, a bandeira da fé. Não, isso vai passar, nós vamos orar, vamos clamar, vamos pedir, vamos nos unir em oração, mesmo que esteja cada um dentro da sua casa, mas dentro daquele horário, vamos fazer uma campanha, vamos buscar, porque Ele pode. É só Ele que pode controlar isso. Não está no nosso controle. Agora, o que está no nosso controle é controlar o nosso pensamento.
Jó, Jó, ele disse aquilo tudo que eu temia, aquilo que eu temia me sobreveio. Onde nós tememos aqui na nossa mente, nosso psique. Então, nós precisamos estabelecer, escolher um estilo de vida de gratidão, ou seja, eu preciso colocar um olhar diferente para tudo que está acontecendo. E um olhar de fé. E agradecer pela nossa vida. Quantas pessoas foram infectadas com o vírus e estavam com sua imunidade alta e elas foram infectadas, elas passaram pelo problema, pela fase, elas não morreram, elas foram protegidas, elas estavam com a sua imunidade alta. Nós precisamos tratar da nossa imunidade com alimentação, com muita água. Porém, o meu papel aqui é alertar você aqui, porque você dá um comando para o seu cérebro e você dá um comando para todo o seu corpo, que você pode aumentar a sua imunidade ou você pode reduzir a sua imunidade. E essa chave está na nossa mão. Ou seja, se eu paro se eu fico o tempo inteiro conversando o tempo todo sobre catástrofe, só falando da catástrofe, automaticamente a minha mente, o meu inconsciente, eu vou estar dormindo, eu vou estar pensando na catástrofe. E o meu inconsciente vai estar alimentando catástrofe. Você pode não perceber, mas o seu organismo vai responder. Então, tem pessoas que respondem com psoríase, tem pessoas que respondem com síndrome do pânico, tem pessoas que respondem com depressão, tem pessoas que respondem com a imunidade vai lá para o chão. E nós precisamos cuidar disso. Então, queridas, não entre em pânico, muito pelo contrário. Nos ajuda a elevar o nosso nível de fé, porque se você eleva o seu nível de fé, eu elevo meu nível de fé, eu consigo contagiar outras pessoas para que todos possam elevar o seu nível de fé. É o que nós temos para fazer agora. Nós não temos como trabalhar alguma técnica terapêutica junto para a gente vivenciar, mas nós podemos sim, terapeuticamente juntas. Você está aqui, a outra ali, o outro está lá, mas juntos, no mesmo momento, nós podemos mudar a atmosfera, elevando o nosso nível de fé. Lembrando que nós somos feitos, todos nós, né? Nós vibramos, temos átomos aqui e nós temos muita energia aqui. E qual a energia que eu estou enviando? Qual a informação que eu estou enviando? De fé ou de pânico ou de medo? Deus não nos deu espírito de medo. Nós somos espíritos passando por uma experiência humana. Mas Ele não nos deu espírito de medo. Ele nos deu espírito de ousadia. E esse medo, ele vem como um sabotador, entrando na mente de uma forma muito agressiva, deixando as pessoas em pânico. E nós precisamos substituir o pânico pela fé. Porque é isso que Ele nos deu. Nós só precisamos acessar isso. Nós precisamos acessar. Então, a minha palavra, muito simples hoje, o que você pode fazer para contribuir nesse momento, para que essa epidemia passe logo? Através da sua mente. O que você pode fazer? Como você pode aproveitar esse momento para construir cenários positivos dentro da sua casa? O que você tinha que fazer há muito tempo, que você, de repente, por tanta correria fora de casa, não conseguia resolver, que você pode resolver agora, que você pode fazer nesse período, que você vai ficar mais tempo ali com a sua família. O que você ainda não falou, de repente, com alguém que você não tinha parado ainda nem para pensar, que você pode construir agora. Eu gostaria de deixar um exercício aqui para você. Um exercício para ajudar as pessoas a receberem aí um start na mente de positivismo. É um exercício de gratidão. Esse exercício é muito, muito transformador.
Eu quero que você pegue seu celular em algum momento e eu quero que você escolha 3 pessoas. 3 pessoas que fizeram diferença para você na sua vida em algum momento. 3 pessoas que em algum momento acrescentaram para você algo que você pode dizer, isso foi transformador para mim. 3 pessoas que te ajudaram em algum momento que você disse, meu Deus, essa pessoa me ensinou isso, isso mudou a chave. Pessoa que você é grata. Escolha 3 pessoas, mesmo que você não fale com essa pessoa há 10 anos, há 5 anos, não importa. Eu quero que você pegue e mande uma mensagem para essa pessoa de gratidão, para essas 3 pessoas. Você vai escrever assim, olha, especialmente eu quero demonstrar minha gratidão por você. Por quê? E você fundamenta a sua gratidão para essa pessoa. O que é importante nesse exercício? Você está emitindo gratidão. Você está enviando gratidão. E você está justificando por que você está enviando gratidão. A pessoa que vai receber a carta ou a mensagem, né, via WhatsApp, e você, por favor, comece a mensagem com o nome daquela pessoa para ela saber que é para ela mesmo. Porque senão ela pode achar que é uma mensagem de corrente, né? Ela pode achar que é uma mensagem assim que tá vindo aí de um monte e nem dá muita atenção. Coloca o nome dela e coloca ali dia, data, fato, alguma coisa, porque ela vai saber que aquilo é personalizado para ela. E ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ela vai gerar nela uma alegria muito grande de ter recebido essa mensagem de gratidão. E ela vai ficar feliz, e ela, uau, que bom! E ela vai te responder essa mensagem de gratidão. Só que quando você está digitando essa mensagem de gratidão, a energia da gratidão, a energia daquela coisa gostosa, sabe? E energia mesmo. Você fala, Mônica, eu sou feita de energia? Claro! Claro que você é feita de energia. Você duvida disso? Você tem dúvida? Vai lá e coloca o seu dedo na tomada, no fio desencapado. Fica ali esperando para ver o que vai dar, ok? Enfim, você vai estar recebendo com muito prazer. É gostoso quando você está escrevendo esse exercício da gratidão. E aí, você também vai começar a se sentir melhor. E essa pessoa vai te devolver a mensagem, de alguma maneira. Muito obrigada, eu não imaginava. Poxa, isso vai te fazer muito bem. E ao mesmo tempo, olha que bacana, você pode duplicar isso. Agora você imagina várias pessoas fazendo esse exercício de gratidão a outra pessoa. Isso é lindo, né? E isso aumenta a corrente da gratidão, se a gente pode dar esse nome, né? Que na verdade é um movimento de gratidão. E aí nós estamos lá em Tessalonicenses, em tudo dai graças. E quanto mais a gente agradece, né? Obrigada por esse ar, obrigada pelo mar, obrigada pela vida, obrigada porque eu vejo, obrigada pelo carro, obrigada pelo alimento, obrigada pelo pai, pela mãe, pelo esposo, obrigada por tudo. A gente faz isso todo dia. Mas além disso, você começa a construir cenários de gratidão. E nós começamos a nos sentir melhor diante desse cenário de catástrofe. Então, esse exercício vai mexer com você. Eu trouxe aqui algumas anotações e eu comecei a começar a falar aqui. E eu acabei não observando as minhas anotações. Mas, em relação a isso, a esse exercício da gratidão, existe um código por trás de cada palavra proferida. Seja falada, seja escrita. Existe um código por trás de cada palavra. E dependendo da intenção que você coloca nessas palavras, aquela pessoa, quando receber, ela vai receber com aquela mesma intensidade que você enviou. Porque você vai estar informando. E quando você informa através daquilo que você vibra. E isso faz tanta diferença. Que aquela pessoa ela vai se sentir melhor.
porque você vai enviar para ela um comando muito poderoso de fé. É quando o seu espírito, né, toca lá nela. É lindo isso, ok? Nós sabemos que a maneira como você coordena as suas emoções através da sua mente é como você vai construir a sua realidade. Se você reclama muito de algo, reclamar é clamar mais de, né? A palavra reclamar precisa de ser bem entendida. Quando eu reclamo, eu clamo mais daquilo. Você traz a sua realidade, aquilo que você não gostaria. E nós queremos saúde, nós queremos vencer essa fase e passar isso tudo. E chegar lá na frente, você vai falar, meu Deus, graças a Deus a epidemia passou e eu tô bem. Nós não queremos que a epidemia passe e fique uma epidemia de pessoas depressivas por causa do pânico gerado nesse momento. Porque esse pânico provoca muita depressão. Não. Então, tudo que nós pudermos fazer para ajudar as pessoas a melhorar a sua mente, suas emoções, seus pensamentos, nós vamos fazer. Como cristãos, nós precisamos focar na palavra. Como cristãos, nós precisamos focar em Filipenses 4.8 e pensar de uma forma muito positiva. Tudo que é bom, perfeito, agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Leia lá, Filipenses 4.8. Tudo que é de boa fama, nisso pensai. E eu quero deixar aqui essa palavra de uma forma muito simples. Eu tinha realmente programado uma vivência para a noite de hoje. Mas nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus. Eu só quero lembrar você que tudo que você emocionaliza, você traz para si e você provoca esse acontecimento real na sua vida. Então, cuide das suas emoções. Pensa que você precisa emocionalizar amor, alegria, misericórdia, compaixão. Emocionaliza coisas que geram vida e não que geram morte. Com isso, você vai mudar o ambiente da sua casa, você vai mudar o ambiente da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do país. Você vai contribuir com isso. E juntos, em Deus, no Senhor, nós seremos muito fortes. E nós vamos vencer isso, em nome de Jesus. Fica aqui a minha palavra de fé para você. Tudo que você emocionaliza, você traz à existência para a sua vida. Cuide das suas emoções. O fardo de Jesus é muito leve. Nós precisamos dessa bênção, trazer para a nossa vida exatamente essa fonte de riqueza que nós temos, que é Jesus. Amém? Um grande abraço e nós nos encontramos muito em breve para vivenciar tudo que Deus deixou para nós. Amo vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.